Irmão, vamos nos colocar de pé? Abre as suas Bíblias em Gênesis 39. Se você puder colocar aqui. Gênesis 39, versículo 7. Eu vou começar lendo. Eu leio os ímpares e vocês os pares, tá bom? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, farei eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, a estar com ele. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava ali. 12. E ela me pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, saiu para fora. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para buscar o Teu santo nome, Deus Altíssimo e Soberano. Senhor, eu me coloco diante do Senhor, usa-me como vaso, ó Pai, como canal de bênção, e fala com o Teu povo através de mim, ó Pai. Não deixa que saia nenhuma palavra da minha boca que não seja dita pelo Senhor ao Teu povo, ó Pai. É o que eu te peço, é o que eu te suplico humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Eu vou fazer um breve resumo sobre a vida de José, para que fique melhor entendido a pregação, amém? José, ele era um dos 12 filhos de Jacó, e ele foi o filho da sua velhice. Então José tinha muito amor para com este filho dele, tanto que ele mandou fazer uma túnica toda colorida e deu apenas para este filho de presente. Então seus irmãos começaram a ciumar de José. Por quê? Porque perceberam que ele era o filho querido do pai. Um belo dia José teve um sonho e contou aos seus irmãos, o que suscitou ainda mais a ira de seus irmãos. Então eles planejaram matar José. Rúben, com dó de José, disse aos seus irmãos: Vamos jogar ele numa cova. A minha Bíblia, a versão da minha Bíblia diz cova, mas tem Bíblias que diz poço. Vamos jogar ele numa cova. Lá não tinha água. Então assim eles fizeram. Jogou José dentro dessa cova. Rúben estava afastado. Quando ele voltou, estava passando um mercador ismaelita. E seus irmãos pegaram José e vendeu por 20 moedas de prata para este ismaelita. E por aí começou todo o sofrimento de José. José chegou aí no Egito e ele foi comprado por Potifar. Só que Deus era com José. Tudo que José tocava prosperava. Aonde José entrava, prosperava. Porque Deus era com ele. Porque José era temente ao Senhor. José era fiel ao Senhor. E todos nós devemos sermos. Porque enfrentamos tantos problemas em nossa vida, não é? E muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente chora, mas não é nos pés do Senhor. A gente chora de desespero. E o que nós devemos fazermos? Devemos nos prostrarmos diante de Deus. Não é fácil vencer nenhum problema na vida, mas quando a gente confia num Deus que é verdadeiro, que é único, que está
esposa de Potifar tentou José. Ela quis deitar-se com ele por diversas vezes. E José fugiu dela. José foi forte por quê? Por que José foi forte? Porque ele era temente ao Senhor. Ele foi forte porque ele era forte? Não, porque ele era temente ao Senhor. E é o que nós precisamos sermos. Quando o pastor Marcelo me convidou para fazer a pregação hoje, ele me disse que Deus falou grandemente com ele, tocou nele, para que fosse dito aqui pregações a respeito de família, porque o culto hoje é da família. Eu estava preparando outro tema para trazer, mas quando ele me disse, eu falei, amém, que seja feita a vontade do nosso Deus. Então eu fui orar e fui pedir a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve? Qual o recado que o Senhor quer entregar para o teu povo? Porque aqui quem fala não somos nós pregadores, não é o pastor, é Deus. É Deus que fala, porque nós buscamos a Ele, nós jejuamos, nós levantamos as madrugadas para orar, a gente faz um estudo bíblico e pede ao Senhor para que fale com o povo. Então Deus vai trazendo o que Ele quer que seja dito aqui. José, ele conseguiu sair da mulher de Potifar. Ele não a conheceu na cama, porque Deus era com ele e ele era temente a Deus. Ela armou uma cilada e ele foi para a cadeia. Hoje em dia a gente fala cadeia, né? Naquela época lá era prisão, jogavam naqueles lugares lá, ficavam. Quantos maridos aqui que por muito menos que José passou não dá valor às suas esposas? Quantos homens, não só aqui como nas redes sociais, no YouTube, porque em nome do Senhor Jesus, várias pessoas vão assistir essa pregação para que seus lares sejam edificados, para que essas pessoas prosperem verdadeiramente diante do nosso Deus e busquem Ele, veja que tem saída sim, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele é soberano e Ele está aí para todos nós. Muitas vezes o homem está andando na rua, vê uma mulher assim mais ou menos, olha o olhão comprido, a esposa está bem aqui do lado, o homem está aqui, a esposa está aqui, está os dois andando juntos, a mulher está passando, ele quase quebra o pescoço. Cadê a falta de perseverança com Deus? Nós não conseguimos driblar todo o laço do inimigo se nós quisermos. Sabe como? Buscando em Deus, porque força nós não temos, mas nós somos filhos de um Deus que tudo pode, que cuida e que ama família, ama os lares, porque família foi deixada pelo Senhor. Família é de Deus. Então homens, valorizem mais as suas esposas. Peraí, rapidinho, porque vai chegar daqui a pouco a vez das mulheres, porque eu não sou feminista e também não sou machista. Então vamos por etapa. Homens, valorizem suas esposas. Quantas esposas se arrumam para os maridos? Vai no salão, lava o cabelo, pinta o cabelo, se produz para o seu marido, e eles chegam no trabalho, nem presta atenção. A mulher fica toda feliz, toda alegre. Meu esposo vai chegar, eu vou me arrumar para ele. Vamos ver se pelo menos ele vai me fazer um elogio. Passa despercebido. E o casamento vai esfriando. E aí o ser humano condena apenas o Satanás, não é? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Temos ou não temos, igreja? Quem concorda aqui que nós temos o nosso livre-arbítrio, levanta a mão. Nós temos o nosso livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Então nem tudo é Satanás, sabia? Nem tudo é Satanás. Nós podemos vencer o mal, orando, clamando, buscando o nosso Deus Pai Todo-Poderoso e colocando em ação as nossas atitudes. Homens, valorizem mais as suas esposas, prestem mais atenção nas suas esposas. Peça a Deus para que Ele nos dê sabedoria para conduzir o seu casamento, para cuidar do seu matrimônio, do seu lar. Quando a gente casa, que seja um padre, porque algumas pessoas creem que casou um padre, eu fui uma delas,
porque eu não sou crente a vida toda, fui católica, frequentei o catolicismo, então sei muito bem o que eu estou dizendo. Hoje em dia Deus me levantou a ser crente e estou fazendo a obra do nosso Deus conforme Ele quer que eu faça. Então aqueles que casaram na igreja católica, os que casaram na igreja evangélica, o que é que o pastor e o padre falam? Quando a gente casa, é da saúde fala, igreja, não ouvi, da saúde na alegria e na riqueza e Por que a gente só dá valor quando a gente está saudável, está bem em situação financeira, está alegre? Quando a mulher está feia, o marido nem olha. Passa uma bonitinha na rua, olha comprido. Cadê o juramento que foi feito? Porque quando se une em matrimônio, o Espírito Santo de Deus se torna presente. É o Espírito Santo de Deus que une os casais. Então ali o casal recebeu a bênção de Deus no seu matrimônio. Mas a gente precisa conduzir essa bênção a todos os anos das nossas vidas. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, Sandra, eu já ouvi. Não vou dizer quem, mas eu já ouvi. Meu filho, casa. Se não der certo, larga. Gente, que conselho é esse? Então, para que casar? Se você já entra no casamento com esse pensamento, vou casar, se não der certo eu vou largar, não case. Porque quando se casa, você recebe a bênção do Espírito Santo de Deus. E não é brincadeira. Deus não dorme. Deus está aí para zelar e pelejar por todos nós. Mas nós precisamos fazermos a nossa parte. Se a sua mulher não está bem, chega do trabalho, meu amor, o que foi que aconteceu? De repente não aconteceu nada. A mulher está de TPM, né, mulheres? Nós sabemos muito bem o que é isso, né? Porque eu sei o que acontece comigo. Estou bem, estou tudo bem. O marido chega, a mulher está lá. O que foi? O que aconteceu? Nada. Gente, nada para a mulher é nada, mulheres. Nada para a mulher é nada? Não é. Viu, homens? Estou dizendo aqui como mulher. Nada para mulher não é nada. Tem alguma coisa. Porque homem é de visão, de ver. Mulher não. Mulher é a palavra no pé do ouvido. Chega lá o esposo com sua sabedoria, meu amor. O que foi? O que aconteceu com você? Vamos conversar? Você quer conversar? Gente, não vai 2 minutos, a mulher está se descobrindo em lágrimas. Por quê? Porque às vezes os hormônios falam por si, né? No período da TPM, esse culto é de família, então, por cima assim, acho que eu posso falar, né, pastor? Os hormônios estão aflorados. Homens, não queiram saber o que é isso. Sangue de Jesus tem poder. Não queiram saber o que é isso. Não é fácil. Não é fácil. E quando a gente dá vontade de sair correndo, largar tudo para trás? Não é fácil, homens. É complicado. Essa parte feminina aí. Então vamos ter mais sabedoria para conduzir o casamento, porque casamento não é fácil. Irmão com irmão discute? Não deveria, mas não discute. Casamento, por que seria diferente? O inimigo, ele mora no planeta Terra. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então o que é que nós temos que fazermos? Buscarmos em quem? Em quem, igreja? Para que nós conduzimos o nosso casamento. Eu não vou falar para vocês que o meu casamento é flores o tempo todo. Óbvio que não. Mas eu procuro dar o meu melhor e o meu esposo também. Eu já estou com 25 anos de casamento. É fácil a vida a dois? Não. Mas para quem busca um Deus, para quem serve um Deus, tudo se torna possível. Porque Deus, Ele vai à nossa frente. Quando vocês forem orar, peça: Senhor, vá à minha frente. Me dá a sabedoria que eu preciso para conduzir o meu casamento. Porque eu sei que só o Senhor pode fazer isso por mim.
Então, homens, não tentem ver mulheres lá fora com outros olhos. Se Deus deu para vocês uma mulher saudável, só sua, para que você vai procurar doença lá fora? E ainda trazer doença para colocar em suas esposas? Então vamos ser mais sábios, buscar força em Deus, lutar contra isso, porque tudo é possível na vida daquele que crê, daquele que ora e daquele que busca ao Senhor. E isso vale para as mulheres também. Não trair os seus maridos, não é só marido trair mulher não, mulher trair marido também, não pode. Vamos agora à parte feminina. Mulheres, quando seus maridos chegarem em casa, cansado do trabalho, porque só ele sabe o que ele enfrentou durante todo o seu dia no seu trabalho, não chega despejando um caminhão de blá 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 na cabeça dele não. O homem não suporta isso, sabia? Mulher é do blá blá blá, fala aqui, fala lá. Homem conversa pouco. Observe para vocês verem o tanto que homem fala pouco. A não ser corretor de imóveis, né? Ou de carro. Que eles querem vender, então precisa falar mesmo, né? Para conseguir vender. Então não fala na cabeça de seus maridos, não. Espera um momento. Se vocês querem alguma coisa, precisam de alguma coisa, usem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Se vocês não têm, peça a Ele, porque Ele dá. Senhor, meu Deus, meu pai, ajoelha, conversa com Deus. Eu preciso tanto falar algo para o meu marido. Eu estou com vontade de comprar isso, eu preciso disso. Eu tenho necessidade disso. Mas me dá sabedoria para me conversar com meu marido em um momento certo. E mulheres, eu venho aqui falar para vocês que quando o marido chegar em casa do trabalho, não é o momento certo, ok? Não fala nessa hora, porque esse não é o momento certo. O homem chega cansado, esgotado do trabalho, longo do seu dia, ele não vai te ouvir, ele vai te falar um não. Então, se você quer ouvir um sim, tenha sabedoria. Espera ele chegar, tomar seu banho, jantar, descansar. Começa assim a rodeá-lo devagarzinho, né? Devagarzinho. Meu amor, como que foi seu dia? Como é que foi o seu trabalho? E aí ele vai falar para você, você vai mais ou menos ver como que tá. Você fala, nossa, hoje foi assim. Fecha a boca, não fala. Não fala não. Porque ele, a cabeça dele tem turbilhão. Você vai falar, você vai pedir, você vai escutar o quê? Vai escutar o quê, igreja? Não. Então a gente precisa, gente, ter sabedoria para conduzir o nosso casamento, sim. Quando eu quero alguma coisa com meu esposo, eu não sou nenhuma. Primeiro eu vou orar, claro. Ora mesmo. Vou orar. Aí depois que eu oro, eu vou sondar o terreno. Eu vou ver como que ele está. Vejo como foi o dia dele. Se eu ver que aquele dia ele teve muito problema no trabalho, eu nem falo. Eu espero. Porque eu sei que eu vou ouvir um não. Não sei o marido de vocês, mas o meu quando fala não, ele não, acabou. Aí você pode tentar depois, não dá jeito mais não. Então vamos ser sábios para ouvir um sim. E graças a Deus, eu sempre consigo um sim. Porque eu sou boa? Não. Porque eu peço sabedoria para Deus. Gente, entenda uma coisa. Tudo na nossa vida é Deus. Se a gente quer viver um bom casamento, saber criarmos os nossos filhos, olha aqui o que nos ensina. Esse aqui, ó, a Bíblia Sagrada é o nosso manual. Mas infelizmente as pessoas não leem, não meditam, não estudam sobre a palavra de Deus. Olha aqui o nosso manual. Nós, quando temos os nossos filhos, que a gente ganha nossos bebês, eles vêm com o manual de instrução? Vem, igreja? E a gente não tem que se virar nos 30 e criá-los? Por quê? Porque a gente pede sabedoria do Espírito Santo de Deus. Pelo choro, vocês que é mães aqui vão entender o que eu estou falando. Pai, às vezes, meio que desorienta. Mas mãe, conhece o choro dos seus bebês.
bebês, quando eles choram com fome, a gente sabe que é fome. Quando está com dor, o choro é diferente, é mais forte, a gente sabe que é dor. Eu me lembro que eu estava fazendo faculdade, cheguei em casa, meu esposo estava com o Jonathan nos braços, que está ali hoje, tem 20 anos, para cima e para baixo, esse menino chorava, e eu já não sabia mais o que fazer, a vizinha já estava lá em casa, também não sabia o que fazer. Na hora que eu entrei no portão, que eu escutei o choro dele, eu falei, está com dor de ouvido. Corri na carreira, pegou o remédio, coloquei no ouvido dele. Gente, adivinha o que era? Dor de ouvido. Como que eu sabia disso? A sabedoria veio de onde? De Deus. A sabedoria veio de Deus. Então vamos a todo tempo pedirmos sabedoria, orientação para Deus. A criação dos nossos filhos. A gente pode dar tudo que os filhos da gente pedem? Não. Vocês sabiam? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual foi a primeira palavra entre o sim e o não que foi deixada para nós aqui na terra? Foi o sim ou foi o não? Quem acha que foi o não, levanta a mão, por favor. A primeira palavra entre o sim e o não. Quem acha que foi não, levanta a mão. Quem acha que foi o sim, levanta a mão. A primeira palavra deixada para nós aqui na terra entre o sim e o não foi o não. Sabe como? O que foi que Deus disse para Adão? Não comereis do fruto proibido. Não foi que Deus falou para Adão? Não comereis do fruto proibido. Olha o que Deus diz para Moisés: não entrarás na terra prometida. Por quê? Porque Deus falou para Moisés falar com a rocha, e ele feriu a rocha. Então Deus, ele repreende. Gente, a Bíblia é o nosso manual. Se Deus, ele repreende, por que nós não podemos repreender os nossos filhos? Nós devemos e temos que sabermos falar não para os nossos filhos, repreender os nossos filhos e ensinar-nos o caminho que eles devem andar. Meu filho tem 20 anos, eu vim para essa congregação aqui. Ele tinha 3 anos de idade, ou seja, tem 18 anos que eu estou aqui e 15 anos que eu batizei. A minha filha eu engravidei, eu já estava aqui, ela tem 9 anos. E eu dou graças e glória ao meu Deus Pai Todo-Poderoso, porque temos que criarmos os nossos filhos na presença de Deus. Porque quando nós não educamos os nossos filhos, não mostramos para ele que Deus existe, o mundo lá fora educa. E a educação do mundo, gente, dói. E eu vou te falar, não dói só para o filho, não. Dói para a gente, pai e mãe. Qual é o pai e mãe que vai ver seu filho sofrendo e não vai sofrer junto? Então vamos sabermos educarmos os nossos filhos e trazê-los para a igreja. Ah, mãe, hoje eu não quero não. Toma banho, estou indo tomar banho. Vai para o seu banheiro, vai tomar banho, que daqui a pouco a gente vai para a igreja. Ah, mas eu não quero, eu estou com preguiça, eu não estou afim, eu não quero. Vai tomar banho, que eu já falei. Pulso firme, porque lá fora o mundo vai ter esse pulso firme. Vem para as drogas, vem para a prostituição, vem fazer tudo que me agrada, porque Satanás está lá fora para tragar a vida das pessoas e a vida dos nossos filhos. E nós temos que sermos mais fortes do que Satanás, porque nós servimos a um Deus que vive e Ele nos dá essa força. Então, pai e mãe, aprendam a dizer não para os seus filhos. Outro dia eu me deparei numa situação, não tinha aula para Jennifer. E ela foi e falou assim para mim: mamãe, eu posso ficar acordada hoje até lá para as 2, 3 horas da manhã? Não tem aula mesmo, né, mamãe? Amanhã é sábado, não tem aula e vem domingo, então eu posso ficar à vontade, né? Eu olhei para ela, eu sentei. As crianças pequenas aprendem isso, pai e mãe, sentar e ficar na altura delas para conversar com elas. Eu sentei, chamei ela e falei: minha filha, vem cá. Por que você quer ficar acordada até tarde?
Ah, mamãe, amanhã não tem aula, então eu posso. Não posso? Falei, não. Ah, mas por que não? Falei, por que não? Seu corpo precisa descansar, você precisa dormir, amanhã ao acordar você brinca. Então nós não podemos ficar com dozinha. Ah, eu estou com dó, eu vou deixar. Não façam isso. Dê muito amor para o seu filho, muito amor, porque Deus ele amou e nós temos que amá-los, porque se a gente não dá amor agora, quando nos tornarmos idosos, não receberemos amor. Quantos pais estão lá no asilo que os filhos colocou lá? A gente não sabe por quê, mas será que esses pais deram amor para esses filhos? Porque se tivesse aquele amor verdadeiro, será que o filho ia ter coragem de colocar o pai numa situação daquela? De abandono, colocar lá e deixar? Então precisamos sim dar amor para os nossos filhos, para quando nos tornarmos idosos, recebermos o amor dele. E Deus ele é amor, Deus ele ensina isso para a gente há muito tempo. Mas precisamos educar. Não vamos confundir amor com falta de educação. Se eu não fizer para o meu filho isso, ele não vai me amar. Mãe, ora por mim, eu quero isso, isso, isso. Gente, Deus mostra para o pai e para a mãe que está certo e está errado. Mostra ou não mostra? Você vai orar quando o seu filho te pediu? Mãe, ora por mim que eu quero isso, sabendo que ele vai cair num buraco sem fundo? E você vai orar ainda? Quando eu estiver lá no buraco sem fundo, o que você vai fazer? Eu fui cúmplice disso, eu orei, eu pedi ao Senhor. Então, não façam a vontade dos seus filhos quando vocês perceberem que não é o melhor para eles. Vão buscar na presença do Espírito Santo de Deus. Levante, ore de madrugada. O melhor horário para orar é de madrugada, que a gente está com tanto sono, a gente está cansado. Quantas vezes eu levantei de madrugada para orar? Eu me ajoelho para orar e eu começo a dormir assim, eu vou adormecendo, aí o Espírito Santo de Deus me acorda, eu preciso orar. Muitas vezes eu levanto e começo a andar pela casa uma doida. E vou orando e vou clamando em voz alta, ouvindo a minha própria voz, para vencer o sono, porque é o inimigo que faz isso. Outro dia eu fui orar, o sono veio. Orei, busquei força em Deus, orei. Quando eu deitei, vocês acreditam que o sono desapareceu? Eu falei, senhora, mas como assim? Eu já estava quase dormindo aí. Cadê meu sono? Aí eu fui orar a Deus para me dar sono. Falei, meu Deus, me dá sono, porque amanhã eu tenho que levantar cedo, o que eu vou fazer? Me ajuda, pai. Então, quem é isso? É o inimigo. É o inimigo que faz isso. Para a gente não ter força de orar, porque ele sabe que a oração pode muito em seus efeitos. E a oração, ela não volta vazia. Então, orem, clamem ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu vou contar um testemunho para vocês. O dia que o pastor Wesley me consagrou a orar pelas pessoas, eu contei isso para duas pessoas só. Meu esposo e para uma tia minha. Ele me chamou, eu fiquei bem aqui nesse lugar. O pastor Wesley orou comigo bem aqui. E me consagrou a orar pelas pessoas. E ali, naquele momento que ele estava orando comigo, me ungindo, me consagrando, eu me senti grandona. Eu estava grande, bem grande. E eu vi na minha frente o planeta Terra pequenininho, do tamanho de uma bolinha de gude. E eu grandona, o planeta Terra pequenininho. E aí Deus me deu o discernimento do que era aquilo que eu estava vendo. O grande era Ele. Ele é o grande. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tudo pode. Tudo. É só Ele. E o planeta Terra pequenininho. Eu lá dentro do planeta Terra. O que eu era? Nada. Ele grandão. O planeta Terra pequenininho. E eu lá dentro do planeta Terra. Então ali eu pude entender o tamanho da graça do nosso Deus, o tamanho da bondade dele, o tamanho da misericórdia dele, o tamanho do poder dele. Para Deus nada é impossível. E Deus é 1000 vezes mais do que isso que ele me mostrou. O poder de Deus ele é tão grande, tão tremendo, que se nós tivéssemos condições de entendê-lo, a gente ia ver a graça e o poder dele. Mas Deus ele não mostra para a gente toda a sua grandeza. Por quê? Porque a gente ia ficar louco. Nós íamos enlouquecer do tamanho que é a graça dele. A gente não consegue calcular. A graça de Deus é
Então, por que não buscar esse Pai? Por que não prostrar diante dele? Se ele tudo pode, se ele tudo faz. Vou contar outro testemunho para vocês. Domingo passado, quem estava aqui viu. Eu pedi o pastor Wesley para fazer uma oração pela minha irmã, que ia fazer cirurgia do olho. Ela já não enxergava mais desse olho. A catarata tampou o olho dela todinha, ela não via mais nada do olho esquerdo. E isso eu venho orando, ela, algumas pessoas próximas a nós, orando a Deus para que ela conseguisse a cirurgia pelo SUS. Isso foi mais de ano. E a gente orando incansavelmente. Até que Deus abriu as portas. Quando foi para ela operar, eu estava aqui na igreja, eu falei, não vou faltar o culto, eu vou, porque lá eu tenho certeza que Deus vai falar comigo grandemente. Pedi ao pastor para orar, interceder, e todos que estavam aqui oraram também, por ela. Quando ela foi fazer a cirurgia, ela estava com medo. Falei para ela, não fica com medo não, é bênção de Deus, seja forte, não precisa ter medo, logo passa a cirurgia e você se recupera. Eles sedaram ela, eu não sabia que era dessa forma, mas com ela foi. Então eu vou falar assim que é, né? Porque depois eu falo que é, e aí não é, e aí eu fico mentirosa. Com ela foi. Os médicos sedaram ela, eu vi sedando, eu estava junto com ela o tempo todo, vi até ela virou a cabecinha assim, dormiu, e eles carregaram ela e não deixou mais ver. E mandou para a salinha de espera, eu, o marido dela e o filho dela que estávamos lá, para a salinha de espera. Dizendo ela que eles esperaram ela acordar dessa sedação. A sedação foi para fazer anestesia no olho dela, fez anestesia e esperou ela acordar para operar. Dizendo ela que quando ela acordou, ela olhou para o médico e falou assim, doutor, vai doer? O médico olhou para ela e falou assim, você acredita em Deus? Ela falou, demais, não sou eu quem vou te operar. Quem vai te operar é Deus. Louvado é o nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus lindo e soberano, Deus supremo. Gente, tem vários médicos aí que nem acreditam em Deus, Deus não tem. Tem médicos que têm outra religião que não é a mesma que a da gente. E o que foi que Deus fez? Deus mostrou para ela que era Ele que estava operando ela, que não era o médico. O médico apenas era um instrumento usado pelas mãos dele, mas era ele que estava fazendo a cirurgia. Dizendo ela que acalmou de uma tal forma que nem ela sabe explicar como que ela acalmou desse jeito. Mas o que foi isso? Poder da oração. Deus ouviu a oração de todos a todo tempo e esteve presente junto com ela a todo tempo. E dizendo ela, o médico falou para ela assim, você acredita que a cirurgia já terminou? Ela falou, mas já? Está vendo como é o poder do nosso Deus, gente? Então vamos buscar? Sim, em Deus. Porque nós somos soldados do Senhor. Rei Davi, Salomão, venceu as guerras, não venceu? Foi eles que venceram? Não. Foi o Senhor que pelejou por eles. Porque se fosse para eles lutar, guerrear, estariam todos mortos na primeira guerra que eles fossem. Mas Deus estava à frente de tudo, lutando e derrubando e acabando, aniquilando com os inimigos. Nós somos soldados do Senhor. Então por que não clamar esse Deus? Por que não buscar esse Deus? A todo tempo que nós precisamos. Gente, incomoda Deus sim, incomoda muito. Senhor, meu Deus, eu preciso disso, me ajuda, eu nada sou, eu sou fraca, eu não tenho força. Mas o meu Pai tem. E eu estou buscando e clamando para o meu Pai que tem. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é comigo. E Deus é com cada um dos que aqui estão. Basta clamarmos, colocarmos a nossa vida nas mãos dEle o tempo todo. Quantas vezes as pessoas oram quando precisam, né? E quando recebem as suas bênçãos, esquecem do Senhor. Gente, não podemos esquecer de Deus em nenhum momento. Quando estamos precisando, oramos. Quando conseguimos a nossa bênção, oramos. Agradecemos a Ele e orar uns pelos outros.
Senhor, eu não sei do que ele precisa, eu não sei do que ele necessita, mas o Senhor sabe. Eu apresento ele diante do Senhor. É isso que nós devemos fazermos em relação às famílias. Povo de Deus, sejam sábios, busque em Deus a sabedoria do Espírito Santo de Deus para conduzir os seus casamentos. Porque quando a gente busca em Deus, o casamento fica até enquanto vida tivermos. Até Deus levar um ou o outro. Mas Deus presente no casamento, Jesus, o centro, como disse a pastora Suelma, Jesus, o centro da família o tempo todo, o centro do casamento o tempo todo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, a todo tempo, Jesus ali no centro da família, porque Ele vai conduzir a tua família, a tua vida, o teu lar, e você vai ser feliz. Quando as pessoas falam assim, o que aquele casal lá tem? Por que eles é tão feliz? Eu sei que está passando por tanto problema, está rindo, está assim, está assado. Não estou entendendo isso, não. É o Espírito Santo de Deus na família, conduzindo lá, que por mais problemas que vocês estejam enfrentando, vocês têm a certeza de que Deus está ali, entre o casal, entre os filhos, na família, conduzindo os lares, ajudando, porque sem Deus nada somos. Sem Deus perecemos. Então vamos prostrar-nos verdadeiramente diante do nosso Deus. Essa pregação aqui de hoje, não deixe entrar no ouvido e sair do outro, não. Coloque dentro do coração, traga, puxa e coloca dentro do coração. E passa a entender mais, entender ao outro. Mulher, seja mais carinhosa com seus maridos. Maridos, sejam mais carinhosos com sua esposa. Vamos procurar a sabedoria onde não tem. Deus, me ajuda. O que é que eu faço? E jamais, marido e mulher sai falando mal dos seus cônjuges. Quantos maridos saem aí, vai no vizinho, vai na família, ou mulher do mesmo jeito, ai meu marido quis, ai minha esposa quis. Deus não fica feliz com isso. Se vocês têm algum problema, resolva entre os dois, mas não leve isso a terceiros, porque não vai edificar o teu casamento, não vai te ajudar, muito pelo contrário, vai rodar uma fofoca, vai chegar no ouvido do seu marido, coisa que você nem falou, vai chegar no ouvido da sua esposa, coisa que ela nem falou. Olha a confusão entre o casal. Então aprendam a buscar em Deus. Se o problema está difícil, chega até o pastor, me ajuda, me orienta. É um homem do Senhor, está aí para nos ajudar, para nos orientar. A pastora do mesmo jeito, quantas vezes eu, pastora, me ajuda, estou passando por problema, me ajuda em oração. Recentemente, tem uma casa de herança do meu esposo, o pai dele, faleceu, o padrasto dele, invadiram uma casa, eu pedi socorro para ela, me ajuda em oração. Estamos aqui, quem entrou lá é um homem acostumado a matar. Eu estou com medo dele vir matar a mim, matar meu esposo, me ajuda, e ela rende comigo, deixa de oração. O pastor, pela mesma forma, vamos pedir ajuda para eles, porque eles estão aí para orar por nós. Eles oram, eles pagam o preço por nós. E quantas vezes nem muito obrigado a gente não fala para eles? Quantas vezes eles levantam de madrugada para orar, para apresentar a nossa vida a Deus pelo problema que estamos vivendo, e nem muito obrigado a gente fala. Está vendo como a gente é falho, gente? Nós somos muito falhos. Muito falhos. Então vamos parar e começar a entender a grandeza do nosso Deus e viver e entregar as nossas vidas a Ele, voltando lá em José, porque meu tempo já se foi. José, no final de tudo, a família dele veio porque ele revelou ao rei que era 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Nos 7 anos de fartura foi guardando mantimento, grãos. Nos 7 anos de fome foi vendendo, e nesse impasse aí, ele viu os irmãos dele, ele conseguiu perdoar os irmãos dele e viveram felizes. Então vamos liberar perdão. Se o seu marido te feriu, perdoe-o. Se a sua esposa te feriu, perdoe-a.
Porque Jesus perdoou, Jesus foi crucificado. E quando ele estava lá sendo crucificado, o que foi que ele falou ao Pai? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Quem somos nós para não perdoar, gente? Quem somos nós para não liberar perdão? Precisamos liberar perdão, e quando esse perdão ele é liberado, a gente fica mais leve, a gente fica mais em paz. Amém? Amém. Eu vou fazer o que Deus está me incomodando aqui, pastor. Posso? Pastor, faz favor aqui. Pastora Suel, a Raíssa, mas o Thiago está aí? Vamos orar por eles. Vamos apresentá-los a Deus, que estão aqui pagando preço por nós. E muitas vezes nem muito obrigado falamos, né? Então vamos pedir a Deus para que abençoe essa família, que conduza essa família sempre nos caminhos dele, dando força. Porque, gente, fazer a obra de Deus não é fácil, não é brincadeira. Viu? A gente paga o preço. Eu sei porque eu oro pelas pessoas e muitas vezes eu vejo a represália do inimigo vindo em minha direção. Agora imagina eles, quantos anos na obra, né? Então vamos apresentá-los ao Senhor, orar por eles, pedir a Deus a tua misericórdia, a tua bênção sobre a vida desta família. E vamos aprender a ser mais gratos, né? A Deus, buscar mais o Senhor, porque Ele tudo pode. Ele tudo pode. Nós nada podemos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Sem Deus nos proteger, cuidar de nós e nos conduzir no caminho dele. Pastor Marcelo, eu vou te pedir um favor, unge eles, ora com eles, eu vou orando aqui, você ora com eles aí, por imposição de mão. Gente, agora nesse momento, a única coisa que eu quero que vocês façam é orar por essa família. Não peça a Deus nada para vocês agora. Vamos orar apenas para esta família. Vamos apresentá-los e pedir a Deus a graça, o poder e a bênção sobre esta família. Tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresentamos aqui esta família. Pastor Wesley Amorim, a missionária Suel Amaral, seu filho Tiago, sua filha Raíssa. E te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa família com o teu poder, com a tua bênção, com a tua graça. Continua conduzindo-nos, ó Pai, no teu caminho, na tua bênção, na tua direção. Senhor, fortalece cada um deles, Espírito Santo de Deus, porque sabemos, ó Pai, que o inimigo está aí, furioso, ó Pai, porque eles estão clamando a Ti, buscando a Ti, pela vida das pessoas, buscando o Senhor Jesus Cristo, resolvendo os problemas de todos, ó Pai, pela Tua presença no poder do Espírito Santo de Deus, apresentando todos os problemas a Ti, e o inimigo não se alegra com isso, ó Pai. Então eu venho aqui, viemos todos nós aqui pedir por esta família a proteção, a bênção do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa, protege, livra, guarda de tudo que não provém do Senhor, ó Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vá à frente de cada um deles, que quando eles andarem, ó Pai, o Senhor está à frente deles, protegendo, livrando, guardando da fúria de Satanás, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor meu Deus e meu Pai, grandemente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Continue de pé. E agora eu vou orar por todos vocês, pastores me ajudem, vamos orar por todos, e aí eu entrego, porque já passou a minha hora. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te apresentamos todos que aqui estão, ó Pai. Derrama o teu poder, a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um. Senhor, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, Pai. Cuida de todos os seus familiares, cuida dessas famílias, restaura a família destruída, Pai. Abençoa eles com o teu amor, com a tua bênção, com a tua graça. Porque só o Senhor, Pai, pode abençoar, cuidar de cada um deles, com o teu poder, com a tua bênção, com a tua graça. Ajuda, Pai, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus te pedimos por todos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Podem se sentar. Eu agradeço a oportunidade e que o nosso Senhor abençoe a vida de cada um, amém?